shining through our lives. You have called us out of darkness into your marvelous light. Yes, you've saved us. We rejoice in your power and Lord, you have called us out of darkness into your marvelous light. You have saved us. We rejoice in your power and might. You have called us into your marvelous light. You have called us. Lord, you've called us into your holy name. You have called us. You have called us. Yes, Lord, you've called us into your holy will. You have called us out of darkness into your marvelous light. You have saved us from the darkness. We rejoice in your power and might. You have called us out of darkness into your marvelous light. You have saved us from the darkness. We rejoice in your power and might. Lord, you called us out of darkness into your marvelous light. Yes, we're saved. We rejoice in your power and might. We rejoice in your power. Yes, we rejoice in your power and might. We rejoice in your power and might. You have called us. Bem-vindos a todos no estudo bíblico. Oro para que esta nova série de estudo bíblico seja uma bênção na sua vida e por tudo que o Senhor tem e fez por ti, pelo resto da sua vida e ministério, em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Queremos te glorificar pela revelação da sua mente e a verdade da sua palavra, que nos ajuda na nossa jornada de aqui até a eternidade. Oramos, Senhor, assim que começamos essa nova série hoje, o Senhor possa enriquecer as nossas vidas e iluminar-nos em nome de Jesus. Queremos te agradecer porque sabemos que respondestes, em nome poderoso de Jesus nós oramos. Amém. Vamos à epístola de Paulo para os Coríntios. Esta noite, ao começarmos na introdução, estamos olhando para 1 Coríntios capítulo 1 até 9. No versículo 1, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo, Jesus Cristo. 3. Graça, paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu
Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. De maneira que nenhum de vós, nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta noite, estes são os versículos que iremos estudar e o tópico é o propositado chamado de Cristo ao seu reino. Ele foi chamado para o reino de Deus. Ao pensar nos coríntios no reino de Deus, eles foram chamados para o reino de Deus. O propósito do chamado de Cristo ao seu reino, seja apóstolo, seja dispenseiro dos mistérios de Cristo, somos todos chamados com um propósito. E não são somente os coríntios que são chamados. Você é chamado, eu sou chamado para o reino. Ao nos desviarmos dos nossos pecados e voltarmos para o Senhor, o Salvador, nós recebemos esta chamada, a chamada para a salvação, excepto se o homem não for nascido de novo, não pode ver o reino de Deus. A nossa chamada para a salvação é chamada para o reino de Deus. E Ele quer aqui nos dizer o propósito desta chamada, a razão desta chamada, a responsabilidade que temos em Cristo ao respondermos esta chamada do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, o tópico é o propósito da chamada de Cristo para o seu reino. Número 1, o chamado e a consagração do servo de Cristo. O Senhor chamou a ele, o apóstolo Paulo, e ele respondeu a esta chamada. Ele se entregou a esta chamada. Ele se consagrou no serviço e tudo o que ele tinha para a comissão e chamada de Deus, o Senhor lhe deu a chamada e a consagração de Cristo. Número 2 é a congregação das pessoas convertidas. As pessoas que responderam à mensagem pelo apóstolo Paulo foram convertidas. Agora nós vemos esta congregação, a congregação e a confirmação de almas convertidas. Este é o ponto número 2. Ponto número 3. Estamos a falar aqui a confirmação, essas pessoas que se consagraram, essas pessoas que se deram ao Senhor, e por causa desta consagração há um cometimento e o Senhor confirma. O Senhor os confirma e os dá o dom do Espírito Santo. A confirmação do carisma das almas convertidas. Este é o ponto número 3. Ponto número 1. Vamos para o 1 Coríntios 1. A chamada e a consagração do servo de Cristo. Veja 1 Coríntios capítulo 1. Paulo, que é o ministro. Paulo, que é apóstolo. Aqui está um que se opunha ao Evangelho. Ele se opunha à igreja do Deus vivo. Vocês conhecem a história, o Senhor o encontrou no caminho e o Senhor o perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu? Ele disse: sou Jesus a quem tu persegues. É duro lutar contra mim. E imediatamente ele se rendeu e disse: o que queres que eu faça? Ele disse: não mais serás o perseguidor. O Senhor o chamou. Este é o Paulo. Ele respondeu a esta chamada. Quando ele respondeu a esta chamada, uma mudança veio.
De facto, os irmãos confirmaram isso, que o irmão Paulo, o Senhor que veio a ti e confirmou-me, ok, que os seus olhos pudessem ser abertos e que o seu Espírito Santo pudesse vir sobre vocês. Este é o Paulo que está escrevendo esta epístola para os crentes de... Ele diz, Paulo, chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo, ele sabia a chamada que ele teve, ele sabia da comissão que tinha, ele sabia que a vida, como é que seria a vida dele de agora em diante. Tem uma comissão, tem uma chamada, chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Eu tenho que estar no centro da vontade de Deus, assim que eu proclamo e progredo na chamada que o Senhor fez. O apóstolo Paulo diz, ele traz agora um companheiro, um irmão, e o irmão Sóstenes. Estamos olhando para o Paulo, tentando entendê-lo. Iremos olhar para várias áreas da sua vida, a sua vida espiritual, a sua vida ministerial, tudo sobre ele, assim que ele rende esta chamada de Deus e a consagração que ele manifestou. Por que estamos olhando para isso? Nós estamos olhando para isso para que vejamos o exemplo, o formato padrão da vida do apóstolo Paulo, o ministério do apóstolo Paulo, e depois nós seremos capazes de nos render assim como ele fez. Paulo já se foi, nós somos as pessoas agora. Da mesma forma como ele foi chamado, Deus chama nós, somos chamados para o reino de Deus por um propósito e por uma razão e pela vontade de Deus. Iremos considerar 7 coisas sobre a sua vida. Número 1, a sua conversão pela busca do Salvador. Ele buscou o Salvador, o Senhor Jesus Cristo era aquele que o achou. Jesus Cristo, ele veio para buscar aqueles que estavam perdidos. A alma do Paulo estava perdida e o Senhor o buscava, e quando estava lá nos céus, ele o viu, o buscou e falou com ele, o chamou, o seu nome. Foi o Senhor Jesus Cristo que o buscou, que o achou. Depois de buscar o transformou completamente. Ele quis observar, ele quis fazer a vontade de Deus, de Cristo, aquele que o chamou. Atos capítulo 9, 13. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele que disse: quem é o Senhor? E disse, ele sabia que a voz vinha do céu, não havia nenhuma... ele sabia que este só seria o Senhor, mas ele queria perguntar: será que você é o Deus Todo-Poderoso? É você o Jesus Cristo? E o Senhor disse: eu sou Jesus. Para aí, Jesus é o Senhor. Quem és tu, Senhor? E o Senhor disse: eu sou Jesus. Lembra-te, ele morreu pelos nossos pecados. Lembra-te, ele foi sepultado. Lembra, ele ressuscitou e ele é o Senhor dos Senhores. Muitas pessoas agora que o aceitam, é o Senhor de todo o universo. Eventualmente o Senhor disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recilcar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Entenda, ele o chama mais uma vez de Senhor. Desde o princípio ele diz: Senhor, Senhor, Senhor. Veja, se você recebe Jesus Cristo do seu coração, e se você crê no seu coração e confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo.
aqui a salvação veio para ele, é assim como a conversão veio para ele. Ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor disse: levanta-te, levanta-se da terra e te será revelado o que deves fazer. E no versículo 7, e os varões que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. No versículo 8, e Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando-o pela mão conduziram a Damasco. Agora nos é dito no 9, e quando chegou a Damasco, o que é que ele estava a fazer? Quando chegou a Damasco, será que ele estava visitando este e aquele? Veja o que ele estava fazendo. E 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu. Ele estava sem... Tudo o que ele fazia ali é orar. Versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. O Senhor está dizendo: é um vaso escolhido para mim. Versículo 16, o Senhor diz: eu lhe mostrarei o apóstolo Paulo, eu lhe mostrarei a ele, a este que acaba de se converter, quanto deve padecer pelo meu nome. Versículo 17, Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu. Mais uma vez, irmão Saulo nasceu de novo, chamado para a salvação. Irmão Saulo, chamado para o reino, agora já tinha nascido de novo, filho de Deus, um membro da família de Deus. Irmão Saulo, o Senhor Jesus Cristo, não há dúvida na sua mente agora que o Senhor é Jesus Cristo é o Senhor, que o Senhor Jesus Cristo é aquele que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E seja cheio do Espírito Santo. Agora vemos isto, assim como o Senhor o achou, ele respondeu. Gálatas 1. Quando o Senhor me tirou do ventre da minha mão, me chamou, e eu não confirmei a carne nem o sangue, ele respondeu prontamente, ele respondeu imediatamente, assim como nos convém responder ao Senhor. Ele respondeu com todo o seu coração, com toda a sua alma, é assim como temos que responder. Isso trouxe a sua conversão por buscar o Salvador. Número 2 agora, a sua chamada para o serviço. A sua chamada para... O Senhor o chamou. E a sua chamada era para o salvamento de almas. Era para trazer o evangelho da graça, a mensagem da salvação, a mensagem da graça de Deus para os pecadores que ainda não conheciam o Senhor. Veja Atos 26, 16. Atos 26, 16. Agora ele já estava dizendo, testemunhando do que aconteceu quando o Senhor o chamou. Mas levanta-te e põe-te sobre os seus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas que te aparecerão ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Qual era a sua chamada? Veja o versículo 17. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. No versículo 18, aqui está o serviço de ganho de almas. Ele deveria, para lhes abrir os olhos e das trevas, os converteres à luz do poder de Satanás.
a fim de que recebam a remissão dos pecados. Essa é a salvação, é o propósito da minha chamada sobre si. Esse é o propósito pelo qual você vai sair. Este é o propósito pelo qual você deve alcançar os gentios, os judeus, a todos um. Você os confirma com o evangelho, com a graça de Deus. Então, depois disso é que receberão o perdão dos pecados e a herança sobre aqueles que são santificados por isto. Número 3. A sua preocupação pelos pecados, pela salvação dos pecadores. Há aqui uma preocupação pelos pecados dos pecadores. Em Romanos 9:1. Eu, o apóstolo Paulo, eu digo a verdade em Cristo, não minto. Dando minha consciência dá testemunho no Espírito Santo. Porque o que é que o Espírito Santo dá testemunho no seu coração? Ele diz que eu, Paulo, tenho grande evidência e dor contínua no meu coração. No versículo 3 diz: porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos. No capítulo 10, 1, Romanos 10, 1, a preocupação que ele tinha pelos pecadores que não estavam salvos, sejam eles gentios ou judeus ou pecadores em todo lugar. Aqui há uma preocupação que ele tinha pela sua salvação. Ele diz: irmão, o desejo do meu coração e minha oração a Deus por Israel é que estes possam ser salvos. Esta é a preocupação que nós temos que ter, é a preocupação que você deve ter, que as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão na sua tribo, as pessoas que da mesma linguagem, mesmo país, que eles possam ser salvos, e as pessoas que não são da mesma tribo, da mesma nação, que eles também sejam salvos. Em 1 Coríntios 9, 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Ele nos diz aqui, 19 aí: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Sejam judeus ou gentios, sejam jovens ou adultos, quem quer que eles sejam homens e mulheres, eu me faço servo para todos para que possa ganhar alguns. Esta era a preocupação deles. No versículo 20, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como ainda fala dos judeus, como se estivesse debaixo da lei. Mas agora ele vem no versículo 21, para ganhar os que estão debaixo da lei, para que sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei agora. No versículo 22, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Para que eu possa, de todos os métodos, de toda a ferramenta que eu possa ter, salvar alguns. Essa era a sua preocupação, deve ser a sua preocupação. Número 4, estamos olhando para a sua consagração com rendição total, consagração com completa rendição, todo o título, tudo que ele tivesse na vida, ele veio ao Senhor, deu ao Senhor. Essa comissão que o Senhor tinha chamado, número 4, a sua congregação com a redenção secreta. Filipenses 3, 7.
aquelas coisas que eu as considero por perda por amor a Cristo, por causa do seu serviço, por causa do seu reino, por causa da sua chamada sobre a minha vida. Toda outra coisa, qualquer outra coisa, todas as coisas na minha vida que eram ganho para mim, que eu poderia ter proveito nelas, eu as considero como perda por Cristo. 8. Considero todas as coisas, tudo, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem eu tenho sofrido a perda de todas as coisas, mesmo agora não as conto, para que eu possa ganhar a Cristo. No versículo 9, nos é dito que acharam nele, não havendo minha injustiça, que é da lei, mas aquela que é através da fé de Cristo, para a justiça, que é Cristo Jesus. Ele não parou, ainda continuou. Veja o versículo 14, ele diz: eu continuo para alcançar a chamada elevada em Cristo Jesus. Ele tinha esse espírito do Espírito. O Senhor tivesse para ele tudo aquilo que o Senhor o chamou para fazer, para pregar o Evangelho. Em Romanos capítulo 1, 14, Romanos 1, 14, eu sou devedor para os judeus, para os bárbaros, para os sábios e para os... No versículo 15, assim que eu tiver alguma força, assim que a minha vida ainda for existente aqui na terra, assim que eu estiver, eu estou pronto para vos pregar o Evangelho para todos vocês. No versículo 16, porque eu não sou envergonhado do Evangelho de Cristo, eu não tenho vergonha do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, dos judeus e também dos gregos. Número 5, ele nos fala do seu cometimento, fora a seu sofrimento. Esse ministro sofreu, esse apóstolo sofreu, como nenhum outro apóstolo sofreu, como nenhuma outra pessoa na sua geração, ninguém sofreu, por qualquer que seja a causa ou razão, como o apóstolo Paulo sofreu pelo Evangelho. E mesmo assim ele permaneceu cometido fora a este sofrimento severo. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nos chama para que nós asseguremos o Evangelho, para que nós creiamos no Evangelho, nós preguemos o Evangelho, para que nós possamos tomar o Evangelho em todo lugar, mesmo que a gente sofra perseguições, mesmo que a gente sofra rejeição, mal-entendidos, como o apóstolo Paulo, vamos permanecer cometidos na pregação, na propagação da palavra, salvando as pessoas, lhes fazendo conhecer o Evangelho, sabendo que o Senhor está em Atos capítulo 26, 19. Pelo que o rei Agripa não foi desobediente à visão celestial, recebeu a visão dos céus. E ele disse ao rei Agripa: eu não fui desobediente a essa visão celestial. Ele disse: primeiro me mostrou Judeia, veja isto, em Jerusalém, aquilo que o Senhor tinha dado toda a igreja para fazer, ir ao todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Recebereis o poder depois do Espírito Santo vir sobre vocês, e serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e todos os confins da terra. O apóstolo Paulo para que eles se arrependessem, voltassem para o Senhor.
Hoje estamos a olhar para a sua continuidade com a firmeza, ele tendo obtido a ajuda de Deus, continuei até este dia. Tendo obtido a ajuda de Deus em Damasco, em Jerusalém, até mesmo nos gentios, até mesmo em Coríntios, tendo obtido a ajuda que o sustentou, tendo obtido a ajuda que o fortalecia, tendo obtido a ajuda de Deus, eu continuo até o dia de hoje testemunhando para pequenos e para grandes, não dizendo outra coisa a não ser aquelas que o Moisés escreveu e as recebi no versículo 23, isto que Cristo é o que ele enfatizava, proclamava em todo lugar. Aqui está o que devemos proclamar. Nós não devemos anunciar circunstâncias da pandemia para anunciar ou transformar o Evangelho. Aqui está o que ele anunciava em todo lugar, tendo obtido a ajuda de Deus. Aqui está o que ele continuava a dizer e a pregar, que Cristo devia padecer e ser o primeiro a ressuscitar dos mortos e a mostrar a luz a este povo e aos gentios. Depois nós vimos a seu companheiro no serviço sacrificial. Vamos para 1 Coríntios capítulo 1. Em 1 Coríntios 1, versículo 1, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e irmão Sóstenes, o nosso irmão. Ele tinha companheiros e todos esses companheiros estavam juntos na pregação do Evangelho, estavam juntos na edificação da igreja e na evangelização do mundo, sem exceção nenhuma. Veja 1 Coríntios 16. Ele diz que vos rogo, irmãos, vocês conhecem a casa do Stefanas, folgo, porém, com a vinda de Stefanas e de Fortunato e da Acaia, porque estes supriram que da vossa parte me faltava. O apóstolo Paulo, ele se dava para o Evangelho. Quando você é tão dado a alguma coisa, nada pode tirar dessa coisa. Ele estava tão entregue ao ministério, estava tão dedicado ao ministério. Tinha outros companheiros, mas por todos esses companheiros estavam juntos na mesma visão, mesma busca, mesma paixão, mesmo cometimento, mesma consagração. Lembra-te, tudo isto foi escrito para o nosso aprendizado, para que nós também, nessa fase da vida, nesse período, possamos alcançar, isto possa ser verdade sobre si, sobre todos nós. Número 1, a nossa conversão pela busca do Salvador. Deve haver uma certeza e testemunho do Espírito de Deus que nós nascemos de novo. Número 2, a nossa chamada para o serviço. Tudo o que nós fazemos no mercado, tudo o que tivermos que fazer, seja para ajudar as pessoas, conduzir as pessoas para a salvação. Número 3, temos que ter preocupação pela salvação dos pecadores, os pecadores que nós vemos em todo lugar, os pecadores que nós pensamos nele, os pecadores, todos aqueles que ainda não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, devem ter uma preocupação pela salvação dos pecadores e ter a consagração em se render completamente. Nós não cantamos apenas que eu me rendo, não. A Jesus, meu Senhor e Salvador, eu rendo isto, faça isto prático, faça isto visível, faça isto tangível, para que as pessoas vejam que nós temos a consagração sem nos preocuparmos conosco mesmo. E temos também a perseverança durante o momento do sofrimento. Aquilo que o apóstolo Paulo passou ou fez, qualquer coisa, tudo aquilo que nós passamos por ele hoje, é parte do sacrifício de Cristo. Não
Você não pode ser um projeto que não terminou. Você não pode ser... E a sua decisão? A continuidade que você deve ter com uma única mente, o companheiro, amigos, estão fazendo a mesma coisa, estão se dando ao Senhor, que você está cometido também, que é a pregação do Evangelho. Ponto número 2. Primeira de Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. No versículo 3, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E ele continua dizendo, eu louvo ao meu Deus pelo vosso comportamento, povo de Coríntios. Dou graças a Deus para vocês que são chamados para a salvação. Dou graças a Deus pela salvação que vocês têm. Que salvação que vos foi dada por Cristo Jesus. Mas em todo lugar, vocês estão em todo lugar. Vocês são enriquecidos por Ele em todos os sítios. No versículo 6, como foi o testemunho de Cristo confirmado entre vocês, está-se a falar aqui da confirmação do Filho de Deus, a confirmação da sua conversão, a confirmação da sua salvação, o testemunho do Espírito de Deus, que mesmo o apóstolo Paulo deu testemunho que eles realmente eram filhos de Deus. Está-se a falar aqui 3 coisas, iremos também considerar aqui a igreja chamada fora do pecado, a congregação e a confirmação de almas convertidas. Veja este versículo 2, o início, para a igreja de Deus. A igreja de Deus, esta igreja de Deus na linguagem original significa eclesiaste, são pessoas chamadas, é assembleia chamada, número 1, chamados da escuridão, chamados para a luz. Número 2, são chamados dos seus pecados, são chamados para o Salvador. Número 3, são chamados fora do mundo, são chamados para o Senhor. São pessoas chamadas fora do pecado, chamados fora dos seus maus hábitos, chamados da sua idolatria, chamados de todo tipo de corrupção. A igreja chamada do pecado, fora do pecado. Você há de ver o plano de Deus, o propósito de Deus, chamado fora do pecado. Atos 15, Simão declarou como Deus no início tinha visitado os gentios, porque quando ele visitou a casa dos Cornélio, esses gentios, para tirar deles um povo para eles, esta é a igreja. Quando você é chamado fora do pecado e é convertido, nasce de novo, uma nova vida agora vem a ti e você responde ao mandamento de Deus, do Senhor, saia deles, e você crê no Senhor, fazes parte da assembleia, parte do povo chamado fora do pecado para o Deus vivo. 1 de Coríntios 6, 2 de Coríntios 6, 17, aqui está o Senhor falando a todos, diz, pelo que saí do meio deles, saí do pecado, saí do crime, saí dos crimes, saí das gangues, saí do ocultismo, saí da corrupção, sai das coisas feias que o povo deste mundo faz, saia deste mundo e sede separados, assim diz o Senhor. É assim como a igreja é formada, é assim como a igreja é constituída. O Senhor diz, sede separados e não tocai em nenhuma coisa imunda, e eu vos receberei.
no versículo 18, ele diz: eu serei pai para vocês. Não é pai da geração popular, não é o pai de todas as pessoas, mas é o pai daquelas pessoas que saíram dos seus pecados, abraçaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e elas creem no Senhor, e as suas vidas são transformadas. E eles não estão mais no mundo como Cristo também não era do mundo. E Deus disse: quando vocês saem assim, e eu serei pai para vocês, e vocês serão minhas filhas. Esta é a igreja. Primeira de Coríntios 1, 2. Cristãos chamados para serem santos. Somos chamados fora do pecado. Você não somente está no vácuo, chamando o seu corpo. Você vem para o Senhor, para a justiça de Deus. 1 Coríntios 1, 2. Para a igreja de Deus. Para aqueles que são santificados, que foram chamados para estar ao lado do Senhor em Cristo Jesus. Chamados para ser santos. Chamados para ser santos. Essa é a nossa chamada. A chamada de todos, que diz que eu nasci de novo. Esta é a chamada de todos. Aquele que diz que eu pertenço ao Senhor, já me separei. Fui chamado para ser o santo com todos os santos, sobre todo lugar. O nome de Jesus Cristo, em Romanos capítulo 1, 7. Aqui está a chamada a toda a igreja, seja em casa, em Coríntios, em Efésios, em Filipos, em Colossos, ou aqui na nossa nação. Todo aquele que é chamado por Deus para a salvação é chamado para ser santos. Em Romanos 1, 7. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados santos. Estás a ver isso aqui? Esse é o entendimento que você tem que ter sobre você mesmo. Você foi chamado fora do seu passado, chamado fora da escuridão, chamado fora da vida evangélica. Aí agora foi chamado para fazer parte da eclésia, fazer parte da igreja. Graça para vocês. E paz da parte de Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para Efésios capítulo 5, 1. Efésios 5, 1. Sede, pois, imitadores de Deus. Aqui está o propósito pelo qual somos chamados. Sede seguidores de Deus, como filhos amados, versículo 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou. Nós não mais andamos no ódio dos pecadores. Nós não mais andamos na malícia dos pecadores. Nós não mais andamos na atitude, no tempo, na disposição dos pecadores, que não tem a sua natureza transformada. Agora somos filhos de Deus e a natureza de Cristo, Filho de Deus, está impactada em nós. Ele diz: por causa disso somos chamados por Ele. Não somos parte deles, não vivemos com eles. Deus é amor. Deus é amor. Como Cristo também nos amou. E nos deu a Ele mesmo para nós. E sacrificou-se a Ele mesmo. No versículo 3, lembra-se, fomos chamados para sermos santos. Você foi chamado para ser o santo. Mas a prostituição e toda a impureza de avareza nem ainda se pronuncie. Agora é a vida que agora nós vivemos. 1 de Pedro, capítulo 1.
Porque fomos chamados para sermos santos. Porque aquele que vos chamou é santo. Em toda maneira de conversação. Porque Ele nos chamou para sermos santos. Agora estamos a dizer. Número 3 aqui. Versículo 2, mais uma vez, em 1 Coríntios. Santificado e estabelecido em piedade. A igreja de Deus que está em Coríntios e aos que são santificados em Cristo Jesus. Para eles que são santificados em Cristo Jesus. Existem muitas pessoas que não entendem este tipo de versículo, este tipo de frase, porque quando você vai para um livro, para uma epístola, você vê alguns indivíduos que não vivem bem, mas há pessoas que viviam justamente quando o apóstolo Paulo diz que foi declarado de mim para vocês pela casa de Chloe. Essa casa da Chloe se distingue das outras pessoas quando ele diz que há fornicação entre vocês. A fornicação não devia se fazer uma menção sobre todos os gentios. Uma pessoa, não está a falar todos eles, cometeu fornicação e não trabalhou bem esse assunto, e todos os membros da igreja de Coríntios pareciam pecadores, pródigos, corruptos. Não assim. Haviam aqueles que estavam santificados e agora o apóstolo Paulo se dirige para eles que são santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Esta é uma chamada geral, é uma chamada para todos. Se alguém apostatar-se, deve arrepender-se imediatamente e lembrar-se da nossa chamada, que somos chamados para sermos salvos em todo lugar. No versículo 5, que em tudo somos enriquecidos, vós e em todo conhecimento. No versículo 6, ele diz, mesmo o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, que nós somos, estes eram escolhidos e confirmados. Veja o versículo 27, mas Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas fracas para confundir as que são poderosas. Claramente ele nos diz que estes cristãos de Corinto atualmente, eles tinham dado a sua vida ao Senhor, e aqueles que permaneceram no Senhor santificados, o Senhor escolheu Paulo, mas o Senhor nos escolheu por um propósito. O Senhor nos lavou por um propósito. 1 Coríntios 3:11, 6:11. E é o que alguns têm sido, mas a vez sido lavados. Ele falou nos versículos anteriores, aqueles que não herdariam o reino dos céus por causa do adultério, por causa da prostituição, por causa de todas essas coisas que foi ele mencionando. Ele ainda vos digo que essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Ele não disse todos vocês, não. Ele diz, e alguns de vocês eram assim. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Entendemos então agora que estes crentes de Coríntios, como nós agora, fomos lavados, como nós somos lavados, como nós agora somos santificados, como nós somos devotados para o Senhor, e nos lembramos da chamada, que fomos chamados para ser salvos. O Senhor nos chamou, nós temos que habitar nessa chamada que o Senhor nos chamou. Em Efésios capítulo 1, 4,
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Veja o propósito dessa escola, para que fôssemos santos. Este é o propósito da escola. É por isso que ele nos escolheu, é por isso que ele nos chamou. E nos predestinou para filhos de adoção para si mesmo, segundo a sua beneplácito da sua vontade. 5:24, Efésios 5:24, aliás 25, vós maridos amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. No versículo 26, veja aqui a razão pela qual ele nos chamou, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Cumpra o propósito da sua chamada de você ser escolhido para santificar essa é a igreja, pela lavagem da água, é pela palavra. A palavra deve nos lavar, nos purgar todo momento, nos fazer ter progresso em santidade e em todo momento. No versículo 27 de Efésios 5, nos é dito: e para apresentar para ele uma igreja gloriosa, chamada fora do pecado, chamado fora da degradação e da corrupção do mundo, gloriosa, não tendo mancha ou qualquer coisa, mas deve ser santa, sem mancha nenhuma. Em 1 de Pedro 2, 9, ele nos escolheu, ele nos lavou, ele confirmou, nos santificou por um propósito. Mas vós sois neste momento presente, não no passado, mas vós sois uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para anunciares. Aqui está a razão da nossa chamada, aqui está a nossa chamada, está aqui a nossa consagração, para anunciares. Aqui está o nosso cometimento, para anunciares. Aqui está aquilo que continuamos, ou que devemos continuar a fazer, para anunciares o ano aceitável, aquele que nos chamou da escuridão, aquele que nos chamou, ele te chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Vamos ao ponto número 3 agora. No ponto número 3 iremos olhar aqui sobre todos os dons do Espírito, todo o carisma, como foi confirmado sobre o povo dos Coríntios. Aqui a confirmação do carisma sobre os santos consagrados. 1 Coríntios 1, 7. 1 Coríntios 1, 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Comparando a igreja de Corinto com as outras igrejas, a igreja de Galácia, a igreja de Filipos e as outras igrejas, vocês receberam tudo que o Senhor tinha confirmado sobre vocês, para que não tenham falta de dom nenhum, esperando a confirmação do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 8, o qual vos confirmará também até o fim. Ele já vos confirmou, ele já confirmou a graça de Deus, ele já confirmou os dons de Deus, ele já confirmou a bondade de Deus sobre vocês, mas não somente isso, ele fez no passado, quando foram chamados, quando foram escolhidos, quando foram santificados, ele continuará vos confirmando até ao fim, para que veja o propósito de Deus. Nós não podemos dar nenhuma desculpa. Alguém cometeu isto, alguém fez isto na igreja de Coríntios, alguém fez isto na igreja de Coríntios. Esse não é o plano de Deus, esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é para que sejais repreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 9 fala da fidelidade de Deus. Deus é fiel, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao olharmos para a igreja de Coríntios e olharmos para a nossa igreja também, ver o plano de Deus, o propósito de Deus, veja aquilo que Deus quer cumprir. Número 1, filhos cheios da graça.
é isto que nós devemos ser. Devemos ter a graça de Deus nas nossas vidas, a graça que traz a salvação, a graça que apareceu a todos os homens, ensinando-nos a negar a impiedade, para que possamos viver sobriamente, justamente e piamente neste presente mundo, porque somos filhos e filhas de Deus, cheios da graça. É por isso que somos ditos em 1 Coríntios 1, versículo 3 e 4, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Lembra-se, graça não sempre dizemos, graça seja convosco e paz não tem um propósito. A graça que traz a salvação, a graça que traz a justiça, a graça que nos conduz no caráter de Deus, na natureza de Deus, para a vida de Cristo e nos tipos de vida que Jesus Cristo nos chamou para viver. Essa graça deve ser derramada sobre nós e sobre... No versículo 4, sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Ele diz, eu não disse essa graça superficialmente, eu vejo a graça de Deus em vós, eu posso identificar a graça de Deus em vocês. Se todos estavam apostatando, se todos os membros estavam cometendo fornicação, se todos os membros se desviaram, se ninguém está preparado para o reino de Deus agora, se todos são apostatas, se todos são pecadores na igreja de Coríntios, como é que você pode dizer, eu louvo ao meu Deus por vocês? Não. Somente eram poucas pessoas que fizeram isso, a maioria deles, o apóstolo Paulo disse, vocês estão cheios da graça de Deus, eu louvo ao meu Deus sempre por vós, pela graça de Deus que vos foi dada por Jesus Cristo. Vamos lá ver número 2. Servos cheios de graça. 1 Coríntios 1, 7. Eles estavam servindo ao Senhor, mas estavam cheios da graça de Deus. Eles estavam cheios, enriquecidos por Ele, de todas as formas, de todo o conhecimento. Deixe que o Senhor seja capaz de dizer concernente a nós, deixe que o apóstolo seja capaz de dizer isso concernente a si e a mim, deixe que os pastores sejam capazes de dizer isso concernente aos membros, que louvamos a Deus, bendizemos ao Senhor, que em tudo os nossos membros, a igreja de Deus, está enriquecida por Ele, está cheia do dom de Deus. E em todo o conhecimento, assim que nós estudamos, assim que nós aprendemos, estamos retendo este conhecimento, e os ministros e o pastor e o missionário podem alegrar-se por nós, dar louvor ao Senhor, estão enriquecidos por Ele, por todo o conhecimento e por toda a graça. É 2 de Coríntios, capítulo 9, 8, fala aqui do facto de que Deus é capaz de fazer com que toda graça abunde em vocês. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça para servir, toda graça para performar, toda graça para fazer, toda graça para completar tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Deus é capaz para fazer com que toda graça abunde em vós. Veja isto, veja isto, veja isto. Para que sempre tenham toda a suficiência, abundez em toda boa obra. No versículo 11 agora, no versículo 11, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual nós podemos ser enriquecidos assim, não há nenhum problema na nossa vida, não há nenhum problema que vai nos parar, seremos capazes de parar-nos. Número 1, filhos cheios da graça. Número 2, servos enriquecidos com dons. Número 3, salvos e confirmados pela sua bondade. Salvos e estabelecidos pela sua bondade.
1 Coríntios 1, 6, mesmo o testemunho de Cristo foi confirmado em vocês. O testemunho de Cristo, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, havia uma confirmação. 2 Coríntios 1, 2 Coríntios 1, 12, fala do mesmo, na segunda epístola que ele lhes escreveu, ajudando-nos também vós com orações. Se todos eles estiverem na poeira, no pecado, ele não diria que eu me alegro convosco, mas ele alegra-se com eles. Ele diz, alegro-me com o testemunho da nossa consciência de que na vossa simplicidade e não na carne, não na sabedoria carnal, mas pela graça de Deus, mais uma vez a graça, mas pela graça de Deus, ouvimos que das vossas... Este deve ser o nosso testemunho também. Número 4, buscadores cheios do dom. Veja, os crentes de Coríntios sabiam que os dons de Deus estavam disponíveis. E por causa disso, eles estavam buscando. 1 Coríntios 1, 7. 1 Coríntios 1, 7. Para que não fiqueis sem nenhum dom. Ele falava do dom do Espírito Santo. Ele diz que eu vos comparo com as outras igrejas e vocês não ficarão sem dom nenhum. Ele fala da experiência no Senhor. Foram lavados, os outros foram lavados, foram limpos, os outros foram limpos, foram comissionados, os outros foram comissionados, foram cheios do dom. E os outros também foram dados o dom. E vocês não estão sentando ali atrás, vocês estão bem firmes para que não fiqueis sem dom nenhum. Quando ele fala do dom de Deus, está falando do cumprimento do Espírito sobre eles. Em Lucas 24, 49. Eis que sobre vós vos envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Este é o dom do Espírito Santo, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqueles que buscavam o Senhor, esperavam no Senhor, até que pudessem ser cheios do dom do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, lendo do 38. Então Pedro disse para eles, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Veja isto agora. E recebereis o dom do Espírito Santo. É assim como o povo de Corinto fez, foram salvos, foram convertidos, é assim como o povo de Corinto fez, depois de serem lavados, purificados, depois de terem sido santificados, eles esperaram no Senhor. Esperai na cidade de Jerusalém, esperai na cidade de Jerusalém, esperai aí em Corinto, esperai aí na cidade onde você está, recebereis o dom do Deus, do Espírito Santo no 39, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. A promessa é para vocês. Pedro, quando falava para esses judeus em Jerusalém. A promessa é para vocês. Quando Pedro falava a estes que vieram de todos os diferentes locais e vieram a Jerusalém, vieram de vários países, e a promessa lhes dizia a respeito. Esta promessa vos diz respeito a vocês e a todos que estão em Filipos, em Coríntios, em África, em todo local, no mundo dos gentios. O Senhor nos chamou e a tantos que o nosso Deus chamar. E estes eram buscadores do Senhor. E eles viram, receberam o dom do Espírito Santo. Se você buscar assim hoje, ele te encherá também. Tenha certeza que estás salvo.
tenha certeza que estás santificado e a natureza adâmica já foi removida, o Senhor já te purificou, já te purgou, e você está absolutamente e totalmente submissivo ao Senhor. Eu quero te lembrar que você também pode levantar-se, pode também receber e abundar nos dons do Espírito, e que serão capazes de testemunhar que você não ficará sem dom nenhum. Veja mais uma vez o versículo 7 do 1 Coríntios capítulo 1. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sabiam que o Senhor voltaria, número 5, santos esperando a Ele, o Senhor Jesus Cristo na glória, que Ele virá na glória, e Ele virá na glória. Ele nos diz que eles estavam esperando pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma coisa que você acha sobre todos os outros crentes do Novo Testamento. Por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 1, 10. Em 1 Tessalonicenses 1, 10, eles, para esperar o seu Filho dos céus, a esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou, e os crentes de hoje estão salvos, estão santificados, estão cheios do Espírito Santo, estão servindo ao Senhor, estão evangelizando, estão fazendo tudo o que podem fazer para tocar as vidas dos pecadores, estão fazendo tudo isso enquanto esperam pelo seu Filho nos céus, o qual ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, o qual Ele nos libertou da ira futura e do pecado do passado. Colossenses 3, 4. O Senhor está vindo. Quando Cristo, que é a nossa luz, se manifestar, quando Cristo, que é a nossa luz, se manifestar, está vindo novamente, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Estes crentes de Corinto eram santificados e eram estabelecidos em piedade, santificados e estabelecidos em piedade. Veja para 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8, o qual também vos confirmará também até o fim, vos confirmará até o fim. O apóstolo era positivo sobre eles, não tinha sombra de dúvida no seu coração que o Senhor, o qual já tinha feito neles um bom trabalho neles, continuaria e completaria o trabalho até o fim, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis, no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Para serdes santos e irrepreensíveis, no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o propósito de Deus, este é o plano de Deus para nós, que somos salvos, somos santificados, somos estabelecidos em piedade. 2 de Pedro 1, Ele nos deu a sua natureza. 2 de Pedro 1, 3. Ele nos deu o seu Espírito para que essa piedade se reproduza em nós, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida. Tudo precisamos para vencer, para ser vitoriosos, tudo que precisamos para sermos triunfantes, tudo que precisamos para sermos santos e justos e sem mancha nenhuma, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas, preciosas promessas. Nós podemos receber se Ele nos deu, nós precisamos de crer, nós precisamos de abraçar, precisamos de personalizar isso e tomar, para que por elas, de acordo com o seu divino poder, Ele deu a todos os crentes, havendo escapado à corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ele nos chamou para a glória e a virtude. Veja o versículo 4. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que,
por elas fiqueis participantes da natureza divina. Não temos razão para reclamar este problema, este pecado, esta corrupção. Não há desculpa, porque Ele já nos deu grandiosas, preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Pensa nisso. Participantes da natureza divina. A natureza divina não é na escuridão. A natureza divina não é fraca. A natureza divina não é cair no pecado todos os dias. A natureza divina não é ter um mau hábito do passado. A natureza divina não é vencer e ser vencido pelos todos os ataques, todas as aflições e todas as tentações do diabo. Ele diz por isto, para que pudesse ser participantes da natureza divina, tendo escapado à corrupção que está no mundo pela perdição. É o que Ele nos deu, nós esperamos a vinda do Senhor, precisamos de permanecer nesse estágio de santificação, nesse estado de estabelecimento em piedade. 2 de Pedro 3,11. 2 de Pedro 3,11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Este é o tipo de mulher, é o tipo de crente que nós devemos ser em toda... No versículo 12, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra, em que habita a justiça. Versículo 14, veja a conclusão. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Estamos voltando para 1 Coríntios 1, 9. Firmes e alistados por Deus. Em 1 Coríntios 1, 9, Deus é fiel, nosso Criador é fiel, o nosso guardador de promessas é fiel, o Pai de Jesus Cristo, aquele que nos amou e nos deu o seu unigênito Filho, para que você e eu pudéssemos ser salvos. Deus é fiel. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel no seu amor, na sua misericórdia, na sua bondade, na sua chamada. Deus é fiel no seu plano, no seu propósito e as promessas que Ele nos deu. Deus é fiel. E esse Deus fiel, nós somos chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Agora, por causa dessa fidelidade que sabemos, Ele nos alistou, Ele nos engajou, Ele nos alistou. Agora fazemos parte da sua família. Ele alegra-se conosco. Tudo o que precisamos para a vida e vida piedosa, Ele tornou disponível para nós. E nós vamos para Ele pensando sobre sua fidelidade. Nós vamos para Ele meditando na sua fidelidade. Nós vamos para Ele esperando que Ele fará tudo o que Ele prometeu fazer na base da sua fidelidade. Em Hebreus capítulo 10, 23, Hebreus 10, 23, ele diz que asseguremos firme retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, retenhamos firme a confissão da esperança. Por quê? Por quê? Por quê? Porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Por causa da sua fidelidade, aquele que nos chamou para a comunhão do seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso que nós retemos firme. Sabemos que nada vai acontecer que
tenha sido providenciado, a promessa, a solução virá em 1 Tessalonicenses 5:23. E o Deus da paz, aquele que te deu paz, aquele que te deu paz na justificação, aquele que te deu paz na salvação, aquele que te deu paz na sua graça, aquele que te deu paz porque você creu no Senhor Jesus Cristo, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, vos purifique santo, vos lave, vos faça santo em tudo, vos santifique em. Eu oro a Deus que o seu velho espírito e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chamou, é o que vos chama, o qual também o fará. Ele te chamou para a salvação, fiel é Ele que te chamou para a salvação, Ele fará, Ele te chamou para a santificação, fiel é Ele que te chamou para a santificação, te chamou para receber o poder do Espírito Santo, fiel é Ele que te chamou, Ele te deu a promessa da cura, fiel é Ele que te chamou, que também o fará. Ele te chamou para ser um vencedor e triunfante no Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que te chamou, que também o fará. Ele te chamou para o serviço. Ele fará este culto bem e terá sucesso no serviço do Senhor. Fiel é aquele que clama no Senhor e Ele também fará isso. Nós já clamamos. Nós somos santos de Deus. Deus, a igreja de Deus é chamada. Ele diz sobre esta igreja, sobre esta pedra, construirei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Ele nos chamou como indivíduo, Ele nos chamou como família, Ele nos chamou como toda a igreja. Ele fará aquilo que prometeu fazer. Nós aprendemos hoje sobre como os filhos de Deus são. Nós somos filhos, somos servos, somos salvos, somos buscadores, somos santos de Deus e somos firmes no Senhor. Toda a graça que precisamos, todo o dom que precisamos, toda a bondade que precisamos está disponível. Ele fará isso na sua vida. Deve haver uma adição na sua vida hoje, adição da graça, adição do cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Iremos orar agora, deixar Deus fazer alguma coisa que você não pode esconder, para que não fique sem dom nenhum, para que não falte dom nenhum, não falte graça de Deus em sua vida. Ele fará isso. Vamos nos levantar, irmãos e irmãs, e o Senhor, Ele vai multiplicar a sua bondade e a sua graça sobre as nossas vidas. Ele te chamou por um propósito, Ele me chamou por um propósito, e esse propósito pelo qual Ele nos chamou para o seu reino, Ele será cumprido. Levanta-te, irmão, levanta-te, irmã. E depois dê ao Senhor tudo o que aprendemos hoje, tudo o que ouvimos hoje. O Senhor chamou o apóstolo Paulo e ele chamou, e a chamada foi seguida pela consagração. O Senhor te chamou também, e esta chamada deve ser seguida pela consagração. Que você se entrega no altar do Senhor, como o apóstolo Paulo. Haverá uma verdadeira consagração por buscar o Salvador. Ele te chamou, Ele te converteu, tocou a sua vida. Esta conversão é seguida por uma chamada para o arrependimento, uma chamada para a salvação, uma chamada para a santificação. Ele nos chamou para a santidade, Ele nos chamou para o servir, o culto. Diga: Senhor, eu recebo a chamada, aceito a chamada, eu me consagro pela chamada. Você tem uma preocupação, terá uma preocupação número 1. A preocupação número 1 na sua vida é que você seja aquilo que o Senhor te criou para fazer. Deve ser a sua maior consagração, para que tenha toda a graça disponível que o Senhor providenciou para si. E depois que os pecadores da sua vida serão tocados, serão transformados pelo seu ministério, e você se consagra por completo. Diga: eu rendo tudo para Ele.
eu me rendo, meu Salvador, faça essa rendição agora, faça isso ser prático e definido. Eu rendo isto, tempo eu rendo, talento eu rendo, habilidade eu rendo, tudo que eu tenho eu rendo, todo o meu conhecimento eu rendo, todo o serviço no Senhor eu rendo, toda a minha habilidade eu rendo. Deve haver uma rendição total, isso é consagração. E essa consagração, a sua preocupação pelos pecados vai ser renovada diariamente e haverá cometimento, mesmo que sinta isto, sinta aquilo, apesar de qualquer aflição, aquilo que as pessoas chamam de aflição, apesar de tudo isto, você estará cometido ao culto do Senhor. E você continuará, se você continuar na minha palavra, então sereis verdadeiramente meus discípulos. Se continuares no meu trabalho, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se continuardes na minha vontade, verdadeiramente serás meus discípulos. Se continuardes no serviço do Senhor, qualquer coisa que você tiver começado, o Senhor te chamou, você continua, você continua. O apóstolo Paulo disse, eu recebo graça, a graça de Deus, e por ele, por esta graça e poder, eu continuo até este dia. Diga ao Senhor, não haverá dia na sua vida que você irá desistir. Eu continuo. Depois você terá companheiros, não são companheiros que vão te fazer desistir, não são companheiros que vão te levar para apostatar, são companheiros que têm a mesma paixão, mesma visão, mesmo propósito, mesma consagração. Irão voar juntos com esse companheiro que vai te encorajar, te visionar, vai te encher de força, te fará fervoroso, você terá progresso, mas se tiver companheiros, amigos, que vão te redarguir, vão te desencorajar, vão dizer, bom, será que não basta? Você não está se dando tanto ao Senhor, você não terá sucesso. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha companheiros que tinham a mesma mente, o mesmo espírito, companheiros em serviço sacrificial. Você já sabia que era parte dessa igreja, parte dessa congregação, a congregação que está viva em Cristo, a congregação que se move, a igreja que sabe que somos chamados fora do pecado, fomos chamados fora da sociedade e não está a tentar estar de acordo com o pecado e pecadores e com a sociedade poluída ou pessoas poluídas ou qualquer que seja gangue. Você não tenta agradar as pessoas do mundo. Você foi chamado, é parte da igreja, igreja militante, uma igreja dinâmica, uma igreja fervorosa, uma igreja, seja parte da igreja que foi guardada e separada das coisas deste mundo, porque fomos chamados fora do pecado. Não somente isso, como cristãos somos chamados para ser santos. Tudo o que precisar de fazer, será que um santo faz isso. Tudo o que quiser dizer, será que um santo diz isso. Em qualquer lugar onde quiser ir, será que um santo iria. Tudo o que está propondo decidir, será que um santo ia propor isso. Seja um santo de Deus, que tem a natureza de Deus, que foi chamado para a piedade, que não tem nada a ver com o comprometimento. Sempre lembra-se, em qualquer lugar onde estiver, em casa, fora da igreja, na igreja, em todo lugar onde for, no seu local de trabalho, na escola, em todo lugar, no mercado, na estrada, em todo lugar onde estiver, a forma como você se comporta, como se direciona, a forma como você se dirige, chamados para transformar. Você foi lavado, foi purificado, foi confirmado, você foi santificado. Deixe que isso seja real, verdadeira santificação, lavado e purificado no sangue do Cordeiro, e depois somos ditos acerca do facto de que
nós temos aqui a confirmação do carisma, a confirmação dos dons espirituais sobre nós, porque nós fomos confirmados santos, somos consagrados santos, filhos e filhas de Deus, filhas e filhos de Deus, cheios da graça, toda a graça disponível, com toda a suficiência. Não pode dizer não tenho graça suficiente para isso. Nós temos graça suficiente, Deus traz. Ele nos enche com a graça, Ele nos enriquece a nossa vida com o dom. Não tenho esse dom, não tenho aquele dom, por que não? Por que não? Seja como esses coríntios, não tinham falta de nenhum dom. Vá para o Senhor, se você pedir Ele te dará, se você buscar Ele te dará, se você bater Ele abrirá a porta para si. Ele dá boas coisas e bons dons a todos aqueles que pedem. Ele assegura a nossa vida com a sua bondade, a sua graça irá fluir na sua vida, e os buscadores eram enchidos com o dom do Espírito Santo, o dom de poder. Ele nos ungiu com o poder e a autoridade do Espírito Santo. Ele dá a nós os santos que nós esperamos, a vinda do Senhor. Não permita nenhum dia te encontrar não esperando o Senhor. Não diga, vou fazer isso, o Senhor pode não vir hoje. Você pode ser surpreso. Eu quero ir para ali, o Senhor pode não vir hoje, pode se surpreender. Vamos ser como o povo, como as virgens sábias, que esperavam o seu Senhor, da glória. Seremos santificados, estabelecidos em piedade, e permaneça firmados, engajados no serviço do Senhor. Diga ao Senhor tudo que você aprendeu hoje, tudo que você ouviu hoje. O Senhor irá reproduzir isso em cada um da nossa vida, em nome de Jesus. Pai, te agradeço pela revelação da sua palavra, te agradeço por esta introdução, te agradeço pela forma como o Senhor encontrou o apóstolo Paulo, e ainda é o mesmo hoje, ainda não mudou. Senhor Jesus, nós te aceitamos como nosso Senhor, nós te declaramos nosso Senhor, nós te exaltamos como nosso Senhor, nós te abraçamos como nosso Senhor, e tudo o que você fez nas pessoas, nos seus servos, nos seus dispenseiros nos dias passados, sabemos que és capaz de fazer, tens vontade de fazer e farás em cada um de nós. Encha-nos com a sua graça, acrescenta a sua graça nas nossas vidas, acrescenta o seu amor nas nossas vidas, acrescenta a consagração, cometimento, paixão, busca com propósito na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Fomos chamados fora do pecado, fora do mundo. Senhor, nós oramos como não fomos deste mundo, permaneceremos como não sendo deste mundo, mas permaneceremos no reino de Deus e no reino da sua justiça, em nome de Jesus. Entendemos que fomos chamados para servir e oramos para que essa mesma graça, piedade, possa enriquecer a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Satura-nos cada vez mais, em nome de Jesus. E eu oro, Senhor, para que possamos ser lavados, possamos continuar devotados a Si, todo momento da nossa vida, até o final, em nome de Jesus. E tudo aquilo que o Senhor nos prometeu fazer, oramos, Senhor, assim que confiarmos na Sua fidelidade, fidelidade do Seu concerto, da Sua promessa, fidelidade da Sua provisão que você tem feito na cruz do Calvário. Oro, Senhor, para que possamos receber tudo em nome de Jesus. Senhor, faça a nossa fraqueza ser fortaleza e transforma a nossa ignorância em conhecimento. Oro, Senhor, para que nos ilumine, nos faça, nos estabeleça em toda a provisão do Calvário, em nome de Jesus. Salvos, santificados, cheios do Espírito Santo, filhas e filhos de Deus, permaneceremos em fogo para Si, nos movendo, continuando em todos os dias que o Senhor nos tornar disponíveis nesta terra. Senhor, eu oro para que todo dia faremos progresso, não iremos revoltar, não iremos apostatar, não cairemos, não seremos fracos, seremos fortes dia após dia, movendo de força para força, de fé em fé, de graça em graça, de glória para glória.
todo dia da nossa vida, em nome de Jesus. Te louvamos porque sabemos que já respondestes, em nome poderoso de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Obrigado, Deus vos abençoe. Amém.